Olá a todos, meu nome é Marion, sou aluna do programa de pós-graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados e vou apresentar um breve trabalho sobre o magnetismo e a geração de energia eólica. O magnetismo é uma parte da física que surpreende, encanta e fascina o mundo desde a antiguidade. Qual a criança que não fica maravilhada brincando com ímãs que se atraem ou se repelem dependendo de suas posições relativas, por meio de forças misteriosas que podem atravessar materiais? Mas então o que é o magnetismo? O magnetismo é a denominação associada ao fenômeno ou conjunto de fenômenos naturais relacionados à atração ou repulsão observada entre determinados objetos. Ou seja, é a divisão da física responsável pelos estudos dos fenômenos magnéticos. Relatos da Grécia Antiga falavam sobre propriedades maravilhosas de uma pedra que tinha alma de origem divina. Essa pedra, encontrada por um pastor chamado Magnes, originou o nome magnetita. Outros dizem que o nome veio devido ao fato da pedra ser encontrada numa região da Turquia chamada Magnésia. E nesta mesma época surgiu a primeira grande aplicação tecnológica do magnetismo, a bússola, que foi fundamental na época dos grandes descobrimentos e que se encontra ainda entre as 10 mais importantes invenções da humanidade. Gilbert, considerado o pai do magnetismo, foi o primeiro a dizer que a Terra era um grande magneto. A primeira teoria publicada por Descartes eliminou a ideia de camada de energia negativa que envolve o mundo e passou a atribuir as partes enroscadas que penetram em canais existentes nos magnetos e na Terra, indo de um polo a outro. Daí surgiu o conceito de polos. Com o surgimento do método científico e a substituição da metafísica pela matemática, entre 1600 e 1700, Galileu, Newton, entre outros, nasceu a eletrodinâmica com Ørsted em 1800 e depois Biot, Savart, Arago, Weber e Ampère, este último introduzindo a noção de campo magnético que até sugeriu que o magnetismo era devido a correntes microscópicas. Faraday, que foi o primeiro a utilizar o termo campo magnético, fez várias contribuições, sendo a mais importante a lei da indução. Porém, a ciência não para e os estudos em cima desta área continuam. Forças magnéticas têm origem no movimento de partículas carregadas, e podemos descrever o campo magnético de forma análoga ao campo elétrico. Dessa forma, uma das origens do campo magnético é o movimento dos elétrons dentro dos átomos, podendo ser ele um movimento orbital, onde o elétron orbita em torno do núcleo, gerando um momento magnético orbital e uma corrente que gera o campo magnético. Ou pode, através do movimento de spin, onde o elétron gira em torno do próprio eixo, originando o momento magnético de spin. Esses momentos geram os conhecidos ímãs permanentes. Materiais que possuem essa propriedade é sujeito a um campo magnético que passa a ter uma magnetização permanente. Através desses movimentos, são geradas linhas de campos magnéticos que explicam a atração e a repulsão dos materiais. Essas linhas saem sempre do polo norte para o polo sul. São sempre linhas fechadas e nunca se cruzam. E desse modo, polos iguais se repelem, como visto na primeira figura mais à direita, e polos diferentes se atraem, como mostra a segunda figura mais à direita. Outra maneira de obter campo magnético é a partir do movimento de elétrons em um fio condutor, na forma de corrente elétrica, onde a corrente de elétrons em um fio condutor gera um campo magnético em torno do fio. O campo magnético aplicado externamente é denominado a intensidade do campo magnético e é designado pela letra H. Se um campo magnético for gerado por meio de uma bobina cilíndrica ou solenoide, a intensidade se dá por N espiras de espaçamento compacto pelo comprimento L e que conduz uma corrente com magnitude I. Já quando falamos da densidade do fluxo magnético, nos referimos à quantidade física, o que indica o quão fortes são os campos magnéticos. Isto determina quão denso é a área do fluxo magnético. Essa propriedade está diretamente relacionada com a intensidade do campo, com uma constante de proporcionalidade chamada permeabilidade magnética. Essa, por sua vez, diz respeito à facilidade da penetração do campo externo no interior dos materiais, de forma análoga à resistividade. Porém, deve-se levar em conta a permeabilidade magnética no vácuo,
e dessa forma deve-se utilizar a permeabilidade magnética relativa, que nada mais é que a relação entre a permeabilidade magnética no interior de um dado material e a permeabilidade magnética no vácuo. Para materiais ferromagnéticos, esse valor é muito maior que 1. Já para os materiais paramagnéticos, chega próximo de 1, enquanto para os materiais diamagnéticos, esses valores são menores que 1. Junto à permeabilidade, podemos relacionar também a susceptibilidade magnética, que mensura a capacidade que tem um material em magnetizar-se sob a ação de uma estimulação magnética a qual é submetido. Outro conceito importante de se ressaltar é o domínio magnético, que nada mais é que a região interna do material onde os momentos magnéticos atômicos encontram-se totalmente alinhados. Os domínios adjacentes estão separados por contornos ou paredes de domínio, através dos quais a direção da magnetização varia gradualmente. Normalmente, os domínios têm dimensões microscópicas e, para uma amostra policristalina, cada grão pode constituir em mais de um único domínio. Dessa forma, em uma peça de material com dimensões macroscópicas, existirá um grande número de domínios, e todos poderão ter diferentes orientações de magnetização. Todas as substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, mostram algumas características magnéticas, em todas as temperaturas. Dessa forma, o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material, e os materiais magnéticos possuem características macroscópicas que permitem diferenciá-los. O diamagnetismo é uma forma muito fraca de magnetismo, que só persiste enquanto um campo magnético externo estiver aplicado. Na ausência de campo externo, os átomos de um material diamagnético têm momento nulo. A magnitude do momento magnético induzido pelo campo externo é extremamente pequena e a sua direção é oposta à direção do campo aplicado. Na figura, as setas representam os momentos de dipolo atômico. Os materiais diamagnéticos apresentam susceptibilidade magnética negativas nas faixas de -1 × 10⁻⁶ a -1 × 10⁻⁵, a qual não varia com a temperatura. O diamagnetismo pode ser observado em numerosos materiais, tais como os gases inertes, muitos metais, elementos não metálicos como bório, silício, fósforo, enxofre e muitos íons e seus sais, moléculas diatômicas, compostos orgânicos e água. O paramagnetismo resulta do alinhamento dos dipolos magnéticos individuais de átomos ou moléculas no campo aplicado. Esse efeito nos materiais também desaparece quando se remove o campo magnético externo. Esses materiais eles possuem uma pequena susceptibilidade magnética positiva na presença de um campo magnético. As substâncias paramagnéticas mais utilizadas são a platina, o potássio, o sódio, o alumínio, o cromo, entre outros. O paramagnetismo é muito comum nos materiais e origina susceptibilidades entre 1 × 10⁻⁶ e 1 × 10⁻². Nos anteriores tipos de magnetismo, a magnetização apenas permanece enquanto se mantiver o campo. No ferromagnetismo, quando o campo aplicado é removido, o material conserva grande parte da magnetização. Certos materiais metálicos possuem um momento magnético permanente na ausência de um campo externo e manifestam altas e permanentes magnetizações. Estas são as características distintivas do ferromagnetismo. Altas magnetizações são obtidas mesmo para os campos magnéticos fracos, podendo atingir permeabilidades relativas na ordem de 1 × 10⁶. Os principais exemplos de materiais ferromagnéticos são o ferro-alfa, o cobalto, o níquel e o gadolínio. O último século foi um período de muito avanço no entendimento do fenômeno do magnetismo e a sua relação com a eletricidade. Como consequência disso, as aplicações das descobertas se multiplicaram e também foram melhoradas com o passar dos anos e os avanços tecnológicos. Os motores, geradores e transformadores podem ser considerados aplicações tradicionais de infraestrutura elétrica, envolvendo os materiais magnéticos. Pode-se dizer que o magnetismo é utilizado de 3 formas diferentes. A primeira aplicação dos materiais magnéticos em diversos tipos de equipamentos diz respeito à utilização de ímãs permanentes. Eles têm a capacidade para criar campos magnéticos constantes, o que tem grande relevância para os motores e equipamentos elétricos.
A segunda aplicação dos materiais magnéticos diz respeito aos chamados materiais magnéticos doces ou permeáveis, que podem ser magnetizados ou desmagnetizados com facilidade e têm maior capacidade de produção de campo magnético em comparação ao que seria criado por uma corrente enrolada na forma de espira. Já a terceira categoria de aplicação do magnetismo permite a gravação magnética de grande importância na nossa sociedade nas últimas décadas. Nessas aplicações, um cabeçote de gravação gera um campo magnético em resposta a uma corrente elétrica. A gravação magnética permite o funcionamento de gravadores de som e de vídeo, assim como equipamentos que são acionados através de cartões magnéticos, como os caixas eletrônicos de agências bancárias. A crescente preocupação com o desenvolvimento sustentável tem funcionado como estímulo na produção de novas fontes de energia. No cenário nacional e internacional, a demanda por novas fontes de energia tem atraído cada vez mais a atenção de investidores através de incentivos fiscais, em conjunto com iniciativas governamentais. Na indústria de turbinas eólicas em constante desenvolvimento, o incentivo na área da pesquisa se conciliam no intuito de produzir tecnologias cada vez mais baratas e eficientes. A comprovação desse crescimento é representada através dos números de turbinas eólicas instaladas pelo mundo. A produção de energia elétrica, aproveitando as forças dos ventos, possui diversas vantagens e benefícios para toda a sociedade. Dentre elas, ser uma fonte de energia renovável, a produção de energia é sustentável, baixíssimos impactos nos ecossistemas onde são instaladas, baixa emissão de ruídos e a contribuição para a diversificação de matriz energética brasileira. Todas essas vantagens juntas fazem com que a energia eólica cresça significativamente no Brasil e no mundo. Atualmente, existe uma diversidade de turbinas eólicas no mercado, com distintas capacidades de produção energética, para atender diferentes demandas de energia elétrica e diferentes condições climáticas. Esses aerogeradores são classificados em função da posição do seu eixo de rotação da turbina eólica, podendo ser turbina eólica de eixo horizontal ou turbina eólica de eixo vertical. Quanto ao porte, produção de energia, as turbinas eólicas são classificadas em função de sua potência nominal, e a legislação da ANEEL as enquadra em 3 faixas. Faixa pequena, onde a potência nominal é menor que 500 kW, a média, onde a potência nominal está entre 500 a 1000 kW, e a grande, onde a potência nominal é maior que 1 MW. A energia eólica pode ser considerada como o método de conversão de energia mais complexo atualmente, pois a mesma envolve elevado nível tecnológico, seja na regulação e controle da operação sazonal ou devido ao seu monitoramento e operação autônoma. A suportabilidade frente a problemas na qualidade da rede elétrica e até mesmo variações dinâmicas de carga forçam um elevado estresse de operação do equipamento. O alternador é concebido para pequenos geradores eólicos. Destina-se a produzir energia pela transformação da energia mecânica do movimento giratório das pás em energia elétrica. Para construir um aerogerador completo, é necessária ainda uma torre. Pode ser usado um tubo de aço apoiado com cordas ou cabos. Um suporte giratório no topo da torre assegura que, através da orientação de uma pá, esteja sempre em posição frontal em relação ao vento. O conjunto de lâminas pás destina-se a gerador ou alternador. A energia cinética presente no vento pode ser extraída através da turbina eólica e convertida em energia mecânica de rotação ao passar pelo rotor da mesma. Esta energia é transmitida através de um eixo para o gerador, que é por fim transformada em energia elétrica. O estator é montado na coluna, mas não se move. Os rotores são montados em rolamentos que giram sobre o eixo. As pás das turbinas eólicas giram os rotores com ímãs e produzem fluxo magnético que induz as bobinas. Esse fluxo magnético é o que produz a energia elétrica. A tensão e a corrente resultantes dependem da velocidade do movimento relativo e da intensidade do campo magnético. É fácil ver que, com um campo magnético mais fraco, é necessária uma velocidade maior desse movimento relativo do condutor para obter uma energia elétrica econômica da turbina eólica. Naturalmente, isso requer o fornecimento de um campo magnético mais forte possível do gerador. De todos os materiais magnéticos conhecidos hoje,
Os ímãs permanentes são os mais utilizados nos geradores e devem inevitavelmente ter um diâmetro maior para alcançar uma velocidade periférica mais alta. Além disso, um grande número de ímãs permanentes deve ser instalado formando uma circunferência. Entre esses ímãs, encontram-se os ímãs de neodímio, que são os mais fortes. Eles podem gerar campos magnéticos estáveis e muito poderosos. Ele é usado em aplicações em que uma elevada força magnética é necessária a partir do menor volume possível de material magnético. Ímã com esse material apresenta resistência muito alta contra a desmagnetização, o que concentra uma alta durabilidade. Também temos os ímãs de ferrite, onde seu comportamento contra a corrosão e a umidade é de grande interesse. O ímã de ferrite é utilizado em aplicações em que os ímãs podem ser ou precisam ser relativamente grandes e o custo o mais baixo possível. São consideravelmente mais fracos que os ímãs de neodímio, mas oferecem uma excelente força e profundidade de campo quando seu tamanho ou volume se torna relativamente grande. Conclui-se que os avanços na área da tecnologia de materiais também favorecem com a redução de custos, promovendo a participação das fontes de energia alternativa nas principais matrizes energéticas mundiais. Além disso, a utilização de ímãs permanentes não representou durante um período um cenário favorável de utilização em máquinas elétricas em função da necessidade do grande volume total de ímã para se atingir níveis razoáveis de potência. A evolução dos materiais e o aparecimento dos ímãs de alta energia de terras raras, como de neodímio, por volta da década de 80, tornaram-se esse cenário possível. Porém, seu custo ainda muito elevado não caracterizava uma vantagem em utilização para máquinas elétricas, agregando elevado custo ao equipamento. Com o avanço da tecnologia de fabricação dos ímãs permanentes sinterizados, o custo dos mesmos apresentou considerável redução, o que fez com que o consumo mundial aumentasse e o seu custo diminuísse. Obrigada pela atenção de todos.